senhoras e senhores, excelentíssimo presidente, excelentíssimos acadêmicos. A Academia Nacional de Medicina tem como finalidade reverenciar a profissão médica e os médicos desse país. E hoje é uma oportunidade ímpar para aqui nós lembrarmos o professor Carlos da Silva Lacaze, um dos grandes, entre os grandes da nossa profissão. Criado em 1977 como Museu Histórico da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o órgão assumiu a denominação Museu Histórico Professor Carlos da Silva Lacaze em homenagem ao fundador e diretor vitalício até 2002 dessa instituição, ano do seu falecimento, 2002. A partir de 2007, as bases constitutivas do Museu Histórico da Faculdade de Medicina passaram a exigir que se reorganizasse o acervo e suas curadorias pudessem viabilizar exposições temáticas, estudos e pesquisas de cultura material e documental no campo da medicina e recuperar parte do acervo que se encontrava sob sua guarda. Dentre as peças que fazem parte desse acervo está no campo dermatológico e cifiligráfico o Museu Seroplástico Augusto Esteves, reconhecido como o maior museu desta natureza na América Latina. Nesse sentido, objetiva a conferência que agora será ministrada a apresentação do projeto museológico do Museu da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com ênfase em seu acervo seroplástico. Teremos hoje a honra e o privilégio de recebermos o professor André Mota. O professor André Mota é doutor em História pelo Departamento de História, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. É pós-doutor pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e atualmente é professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e o coordenador do seu Museu Histórico, o Museu Histórico Professor Carlos da Silva Lacaze. É um prazer recebê-lo, professor André Mota. Bem, inicialmente queria saudar o presidente da Academia Nacional de Medicina, Dr. Francisco José Barcelos Sampaio. Também queria saudar e agradecer o convite feito pelo acadêmico e professor, doutor, também lá na Faculdade de Medicina, José Luiz Gomes do Amaral. Saudar a todos os acadêmicos e a todos os amigos aqui presentes que vieram e estão aqui para ouvir a apresentação de um projeto que é um projeto criado pelo professor Lacaze e que desde 2007 está sob a minha direção, e eu gostaria de apresentar às senhoras e senhores como esse projeto foi criado e atualmente como ele hoje é um museu no campo da medicina e da saúde muito significativo para o Brasil e também muito significativo segundo os guias do campo museológico da própria América Latina. Então é nesse sentido que eu gostaria de apresentar para vocês este museu. Apenas lembrar que esse museu ele é resultado, então, de uma conjunção de objetos, documentos, esforços de professores e estudantes que passaram pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, uma faculdade que tem um primeiro início, digamos assim, para a sua criação em 1891, só é criada essa faculdade em 1912 pelo médico Arnaldo Vieira de Carvalho, que é o fundador desta faculdade.
E aí, talvez aqui um primeiro grupo de documentos e objetos vindos de professores de diversos pontos do país, muitos do Rio de Janeiro, Bahia, muitos da Europa, França, Alemanha, Inglaterra, e depois, a partir de 1916 e 18, nos acordos que Arnaldo fez com a Fundação Rockefeller, então, a nossa aproximação com os Estados Unidos, e aí também, então, teremos todo um acervo resultante dessa parceria e desse acordo que vai ser, para essa faculdade, fundamental, não é? Em 1931, a gente tem a inauguração do nosso edifício central, onde fica o Museu Histórico. Em 1934, passamos a fazer parte da Universidade de São Paulo, e em 1944 é uma marcação também importante, porque ficaremos com todo o Museu do Hospital das Clínicas, que é um hospital criado em 1944. Então, esse preâmbulo ele é importante para a gente conseguir compreender que é dentro de uma faculdade centenária que esse museu ele surge e ele pode surgir, dentro deste contexto. Obviamente que há um esforço aqui, não é? Há um esforço e há uma herança, eu costumo dizer. Então, este esforço nasce de um professor, que é o professor Carlos da Silva Lacaz. O professor Carlos da Silva Lacaz nasceu em 1915 e ele nós costumamos identificá-lo como fazendo parte do primeiro grupo de professores sob o impacto já da Fundação Rockefeller, não é? Ele era um professor de microbiologia com especialidade na área de micologia médica, mas o professor Lacaz, ele acalanta um sonho de fazer um museu dentro da Faculdade de Medicina. Ao tomar posse em 74, a gente já tem os primeiros indícios nas atas de congregação desta intenção, e quando o professor Lacaz vai se aposentar em 1977, ele se aposenta, mas consegue, com o seu prestígio e com o seu projeto, fundar o primeiro museu histórico de medicina voltado exclusivamente à cultura médica no nosso país. Isso é bastante importante, porque a partir dali é que se começa a ter uma dedicação integral à preservação da cultura material e imaterial no campo médico no nosso país. Isso é bastante relevante, e isso também eu acho que vai fazer com que a gente tenha em outras instituições esse ímpeto. Obviamente que dentro de faculdades a gente vai ter pequenos museus conformados, mas digamos um museu mais amplo, tentando reunir tanto as especialidades médicas quanto uma documentação que pudesse dar conta das mesmas. Sem dúvida nenhuma, é professor Lacaz que consegue fazê-lo. Em 1993, o Museu Histórico da Faculdade recebe o seu nome, é uma homenagem a ele, que é o seu fundador, e em 2002 o professor Lacaz ele veio a falecer. O que é importante neste momento? Quando o professor Lacaz faleceu em 2002, houve uma divisão dentro da Faculdade de Medicina do que seria feito com este museu, já que tudo estava muito centralizado em suas mãos. Uma parte da faculdade queria que esse museu fosse destituído, que as suas peças fossem entregues para outros museus e para outras instituições museológicas, que a sua documentação médica e de saúde fossem entregues para o Arquivo do Estado de São Paulo. A família do professor Lacaz se moveu com professores dentro da faculdade e se moveu um processo contra a Faculdade de Medicina via Ministério Público, e a resposta era que este museu não poderia ser fechado, que ele já era um patrimônio da cidade de São Paulo, um patrimônio brasileiro no campo da cultura médica, e que a Faculdade de Medicina deveria fazer um movimento contrário, que seria um movimento de
reinstalação e revitalização das suas atividades, que é isso que eu vou tentar, então, mostrar para vocês. O projeto do professor Lacaze, para a gente pensar a diferença que foi sendo feita a partir da minha chegada, era um projeto de museu bastante parecido com os gabinetes de curiosidade do século XIX, em que todas as peças elas eram colocadas em exposição, todas, em algumas salas. Então a gente vai ter a sala do Dr. Arnaldo, a gente vai ter dos primeiros professores, de criações artísticas, de professores estrangeiros, enfim. Então o professor Lacaze conseguiu um grande espaço no quarto andar, ele não fez grandes modificações, ele conseguiu um grande salão, e as outras salas ele dividiu, como vocês estão vendo nas cores, e dentro destas salas com estes espaços. É bom lembrar que nós temos material desde o século XIV, até o século XX. Então, todo esse material ele estava espalhado por estas salas. Como vocês estão vendo aqui, aqui era a sala principal, não é? Então, é uma medicina em todos os espaços, não é? Todo esse material que o professor Lacaze havia recolhido, então vai, como eu disse para vocês, do século, na verdade, XIV, XIV. A gente tem, então, uma bula papal do período medieval, e aí a gente tem século XV, século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX. A gente tem um conjunto, ele conseguiu fazer um bom conjunto documental, inclusive o meu doutoramento ele foi feito a partir desse conjunto documental. E o Museu de Seroplastia Dermatológica, que, como foi aqui dito, é o maior museu de seroplastia no campo dermatológico da América Latina, feito entre os anos de 1940 e 1950. Junto a isso, o professor Lacaze teve uma ação bastante interessante. Ele é o membro fundador da Sociedade Brasileira de História da Medicina em 1997. Então, digamos assim, neste campo museológico e médico, sem dúvida nenhuma, o professor Lacaze ele fez vários movimentos importantes. E se vocês olharem para essa sala e vocês notarem que essa sala ela está sem iluminação de rua, é importante lembrar por que o professor Lacaze fez isso. O professor Lacaze fez isso já pensando enquanto a iluminação externa ela poderia prejudicar as peças. Então, do jeito dele, da maneira e nos limites que o professor Lacaze possuía, ele conseguiu cuidar de todo esse patrimônio, né? Eu assisti o professor Lacaze com seringa, com querosene, nessa madeira para tentar combater os cupins, para tentar combater os bichos que estavam nos livros, enfim. Foi realmente um trabalho árduo para se manter este museu. Aqui as saletas e, como vocês estão vendo, todas as peças espalhadas e divididas, então não por temas, não é? Mas pelos objetos em si, não é? Então, a ideia dos professores estrangeiros e dos professores pioneiros, duas salas que nós tínhamos lá dentro. E o professor Lacaze conseguiu fazer um projeto expositivo importante fora da faculdade, que foi na Hospedaria do Imigrante, sobre médicos italianos no ano de 1989, e também publicar um livro chamado Médicos Italianos neste mesmo momento. Esse foi um projeto ambicioso dele, que teve bastante resultado na história da museologia da cidade de São Paulo. O professor Lacaze também foi um memorialista da medicina brasileira, então ele escreveu vários livros sobre história da medicina e principalmente e obviamente sobre a história da própria faculdade de medicina, né? Então, até digamos assim, a minha chegada, o que nós tínhamos era realmente sobre a faculdade de medicina aquilo que o professor Lacaze havia escrito e havia produzido. Muito bem. Quando eu assumi o museu, então, em 2007, eu assumi um museu que estava em crise, o museu tinha sido dilapidado, o museu estava sendo roubado porque não tinha área de segurança,
aquela luta do professor Lacaze até a sua morte contra os cupins nos lambris, obviamente que estava tudo contaminado, não é? Fora isso, a gente tinha um processo do Ministério Público para responder. Então, foi um grande desafio da instituição, não é? E eu, como diretor deste projeto, em como fazer um museu de medicina ser revitalizado a partir daquilo, de um legado e de uma herança deixado pelo professor Lacaze, e que pudesse, de fato, também trazer novidades, não é? Porque já que nós estamos com uma outra perspectiva, um outro contexto. Uma coisa era um museu com o professor Lacaze, outra coisa é um museu com o André Mota. Estou falando André Mota, que nem professor eu era ainda da instituição, estava fazendo o meu pós-doutoramento ainda lá. Bem, a primeira coisa que a Faculdade de Medicina optou foi fazer uma reforma infraestrutural de todos os seus espaços. A faculdade doou para o museu, via Fundação Faculdade de Medicina, R$1,5 milhão. A partir dali, então, nós fizemos a seguinte divisão. Uma divisão de pesquisa, não é? Para poder receber os pesquisadores. E aí eu pude aumentar, quer do ponto de vista de todas as bibliotecas históricas da faculdade, de todos os museus que estavam dentro dos departamentos. Então, ficamos, por exemplo, com o Museu do Hospital das Clínicas, o Museu da Medicina Nuclear, né? O Museu do Departamento de Medicina Preventiva, o Museu de Patologia. Todos esses museus eu consegui trazer para um único museu. Então, o nosso patrimônio museológico ele se ampliou de maneira muito grande, não é? Quer em documentação, quer em objetos. Então, a partir dali, hoje, nós recebemos mais ou menos entre 200 e 300 pesquisadores vindos de diversas partes do Brasil e do mundo fazer pesquisa com a gente. Abrimos uma área de ensino, então, de História da Medicina, que era um campo que estava nas mãos do professor Lacaze, passou para as minhas mãos. Então, eu abri, tanto na graduação quanto na pós-graduação, um curso de História das Práticas Médicas e de Saúde. Organizamos uma área técnica para recepção e guarda documental e dos objetos tridimensionais. Entramos em contato com as instituições museológicas federais e estaduais, e a partir dali começamos a ser regrados por essas instituições. Então, controle de temperatura, umidade relativa do ar, luminosidade e segurança. Então, a partir de agora, tudo isso possui um controle, digamos assim. Então, nada mais se perde, não é? Muito pelo contrário, tudo que entra no museu é devidamente documentado. Temos um técnico em conservação e restauro para cuidar das peças e também da documentação. E partimos para os projetos expositivos. E aqui uma pequena parada importante. Por quê? A ideia que o professor Lacaze tinha de uma exposição única de medicina, se ela tinha algo de muito interessante, porque você colocava tudo em exposição, não é? Então, o visitante poderia conhecer tudo de uma vez. Para nós, tinha um problema, que era o visitante que vinha uma vez e depois talvez não quisesse voltar. Então, a partir dali, o que nós fizemos? Projetos expositivos sempre temporários. Então, nós já estamos indo para a nossa 5ª exposição. Então, são exposições até que demoram, quer dizer, exposições entre 2 anos e meio, 3 anos, não é? Mas sempre temporários. E também exposições itinerantes. Então, a gente fez uma primeira exposição com 3.000 visitantes. Vejam o salto para a segunda exposição, 7.000 visitantes. Estamos agora numa exposição com 5.058 visitantes.
E também fizemos, nesse plano da itinerância, parcerias, como, por exemplo, a parceria com o metrô e a rede de trens de São Paulo, e levamos as nossas exposições de medicina para milhares de pessoas que puderam, então, conhecer a história da medicina, conhecer a história das práticas médicas e de saúde no Brasil e em São Paulo. E a nossa grata surpresa foi, nos livros de registro, a alegria das pessoas, o agradecimento, o interesse pela medicina, pela história da medicina e da saúde. Então, isso para nós também foi bastante importante. Então, vejam vocês que mais ou menos a nossa média de visitantes do professor Lacaze eram 300 pessoas ano. A partir de agora, 7.000 pessoas visitam o Museu de Medicina anualmente. Fizemos um projeto de extensão universitária, então levamos para dentro do museu a Universidade da Terceira Idade. Então nós damos um curso de História da Medicina para uma primeira turma de 90 alunos no primeiro semestre, para uma turma de 90 alunos no segundo semestre. Desenvolvemos um projeto de acessibilidade para pessoas com deficiência, no caso, deficiência visual, e para cadeirantes. E isso foi algo muito importante para nós, porque esse projeto de acessibilidade foi parar nos jornais da cidade de São Paulo, e nós ganhamos o prêmio Mara Gabrilli, ficando entre as 5 instituições que mais investiram na área de acessibilidade na cidade de São Paulo no ano de 2015. Isso foi muito importante, porque colocou o nosso museu nesta conversa com outros públicos, não é? E como é que um público, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual vai poder fazer a leitura de objetos médicos? Então, trouxemos os bustos, trouxemos todo o material possível utilizado pelos próprios médicos para que eles possam ser tocados, para que eles possam ser vistos. Colocamos piso tátil, colocamos material em braille, enfim. Então nós recebemos também um grande público muito interessado em medicina e que nunca talvez pisaria na faculdade de medicina e no museu se não fosse com um projeto como esse que nós desenvolvemos. Um projeto de conservação e restauro de tudo, então higienização e acondicionamento de todo o nosso acervo documental, iconográfico e tridimensional. Ampliamos então os nossos acervos através das doações. E aí fizemos, como eu disse a vocês, o restauro da bula papal no século XIV, o restauro do anjo tocheiro do século XVIII, todos os quadros dos professores e diretores da Faculdade de Medicina que ficavam nos corredores da faculdade, tudo foi restaurado num projeto que o museu dirigiu e realizou. Então, senhoras e senhores, o importante é também dizer o quanto nós estamos conversando com a comunidade da própria faculdade e com a comunidade dentro do Hospital das Clínicas. O quanto isso é importante para nós, não é? Esse diálogo com o público em geral, mas antes de tudo com a própria instituição. Então nós temos ali os alunos, nós também temos ali os professores, a gente também tem ali os funcionários, todos muito envolvidos neste projeto do museu, e para que a sua vida seja longa e seja uma vida interessante, não é? Que a história da medicina seja algo que contribua para o conhecimento, que construa cidadania, não é? Enfim, tudo aquilo que o museu pode e deve possuir, o nosso museu vem com esses esforços, vejam vocês, a partir da herança deixada por Carlos da Silva Lacaze. Finalmente, o Museu Seroplástico, que era o xodó do professor Lacaze. Esse é um museu, enfim, o Augusto Esteves era um artista plástico que vai fazer todas as peças do Instituto Butantan. Depois ele encera, quer dizer, todas as serpentes. Depois ele vai ser contratado pela Faculdade de Medicina entre os anos 30 e 50 para trabalhar tanto no Departamento de Medicina Legal, então ele vai fazer mais de 100 peças no campo da medicina legal e quase 300 peças no campo da dermatologia e sifiligrafia.
O professor Lacasse tinha essas peças nos corredores da faculdade, e no momento em que a faculdade pegou fogo nos anos 90, o professor Lacasse mandou retirar todas as peças e colocou essas peças numa empresa de guarda de material de arte. Qual foi o meu trabalho? O meu trabalho, assim que eu cheguei, foi ir buscar esse patrimônio, trazer este patrimônio, apresentar à Faculdade de Medicina um projeto de restauro de todas as suas peças. A Faculdade de Medicina, fomos trabalhando para que, obviamente, que o valor para fazer esse tipo de restauro era enorme. Fomos trabalhando com a Faculdade de Medicina até nós conseguirmos fazer isso. Então, hoje, nós temos este acervo completamente restaurado, em peças de acrílico, que se forma um microclima dentro, então a gente tem a garantia que essas peças ficarão bem guardadas para os próximos 100 anos, pelo menos, não é? Todas elas foram novamente renumeradas, e agora a nossa próxima exposição em setembro é uma exposição que vai se chamar A Pele Enferma, Augusto Esteves e a Dermatologia no Brasil entre os anos de 1930 e 1950. Então, com isso a gente consegue, não é, devolver à faculdade o seu patrimônio e, ao mesmo tempo, fazer a comunicação devida. Cabe também lembrar duas coisas aqui. Primeira, que nós temos uma produção científica em torno da medicina, da saúde e da história. Nós montamos uma coleção chamada Medicina, Saúde e História. Aqui eu estou mostrando até o 6º volume, mas a gente já está no 8º volume. Esta coleção é uma coleção online que pode ser baixada gratuitamente por todos os pesquisadores e interessados. Também em papel, a gente envia essas coleções gratuitamente para todos aqueles, e é uma coleção que é escrita por médicos, profissionais da saúde em geral, então os enfermeiros, os fisioterapeutas, e também no campo da história, os historiadores, os sociólogos, os filósofos. É uma coleção internacional, então em cada volume a gente traz também autores que são autores que produzem esse tipo de conhecimento na Europa, nos Estados Unidos, na África e na América Latina. Então é uma coleção hoje internacional, e ganhamos, finalmente, o selo que nós buscávamos, que era um reconhecimento internacional do Museu Carlos da Silva Lacasse, e hoje fazemos parte do Guia de Centros de Museus de Ciência da América Latina e do Caribe. Então, um museu de medicina que consegue fazer parte dos museus de ciência, né? Que é um esforço no Brasil muito grande, mas que para nós é de uma satisfação muito grande ter conseguido chegar até aqui e ter transformado um legado e uma herança num patrimônio dessa envergadura. E para terminar, queria então falar do nosso guia online. Construímos um guia online em que toda essa documentação ela está sendo digitalizada e ela está sendo disponibilizada para todos os pesquisadores. Ali nós temos todos os livros, ali a gente tem todos os filmes, todos os documentários produzidos pelo museu em torno da história da medicina. Ali nós temos as aulas. Ali nós temos, digamos assim, o nosso dia a dia, que nós vamos, de alguma maneira, reportando a todas as pessoas interessadas, não é? Então, a gente tem as pessoas que buscam esse guia, passam, na verdade, dos 30 mil acessos por mês, né? Isso para nós também é algo muito importante, porque então o nosso museu ele passa a ser uma referência do ponto de vista do seu acervo, né? E com isso, então, conseguimos fazer do Museu Carlos da Silva Lacasse aquilo que o professor Lacasse queria que ele fosse: um museu público, um museu construtor de cidadania e um museu que trouxesse de maneira séria e competente aquilo que nós chamamos de história da medicina. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor André Mota. Abrimos a palavra, então, ao plenário acadêmico para comentários e perguntas. Acadêmico Zé Rodrigues Cora. Meus cumprimentos pela bela apresentação, sintética, mas completa. E falou que o professor Lacaze, que era um grande amigo meu, e eu admirava muito um museu que ele fez no Instituto de Medicina Tropical, que era modelo, não era tão grande quanto o da Faculdade de Medicina. Esse museu foi composto dentro da Faculdade de Medicina, do Museu da Faculdade de Medicina, esse do Instituto de Medicina Tropical? Então, este museu do Instituto de Medicina Tropical, assim que o professor Lacaze morreu, ele foi desmontado. Eu soube disso. E aí o meu trabalho foi buscar tudo e trazer para esse grande. Então nós ficamos com todas as peças e ficamos com a biblioteca, inclusive histórica Porque acho que tinha uma parte de museu de cera também. Era muito bem. Eu participei da inauguração desse museu a convite do professor Carlos Lacaze. Certo, é isso mesmo. Esse museu que o senhor está se referindo é esse museu que nós fizemos o restauro. É exatamente ele. Então, o que nós fizemos foi perceber que, com a morte do professor Lacaze, realmente houve um abalo do ponto de vista da memória, né? Então, o nosso trabalho foi também um pouco capturar quais eram as intenções do professor Lacaze, né? E, ao mesmo tempo, garantir que aquilo que ele havia, com tanto esforço, reunido, não se dispersasse. Então, eu acho que esse foi o nosso maior objetivo, e ainda bem que a gente conseguiu, com bastante sucesso, garantir isso. Eu acho que nada se perdeu, daquilo que ele desejava. Obrigado. Cadê Pedro Novelino? Senhor presidente, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, ilustres convidados. Senhor presidente, queria, em primeiro lugar, me congratular com o acadêmico José Luiz Gomes do Amaral por ter trazido o nosso conferencista, que apresentou de maneira sucinta e brilhante esse museu. Carlos Lacaze me faz lembrar, como a minha, o professor Cora e tantos outros aqui, Paulo Lacaze, seu irmão, que foi nosso querido professor de bioquímica da nossa Faculdade de Medicina da Praia Vermelha. Mas o meu comentário, senhor presidente, acho que hoje, inclusive na diretoria, o senhor presidente anunciou que pretendemos, dentro em breve, esta presidência, iniciar a construção, evidentemente, do nosso Museu, Biblioteca e Arquivo num bloco. E quando eu vi aqui, senhor presidente, vários aspectos do projeto, em que Vossa Excelência participou, inclusive, quando foi apresentado, estão de semelhança com esse museu que foi apresentado aqui. E a história da academia vai fazer 187 anos. E, portanto, o acervo, e está aí o nosso diretor do museu, o acadêmico Zé Luiz Gomes do Amaral, certamente cada vez mais. E eu queria me congratular com esse programa, não é porque eu estou na terceira idade, não. Aliás, já passei até da terceira idade, mas quero dizer que esse programa, esse programa é um programa que merece todo o nosso encontro. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. Muito obrigado, acadêmico Novelino. Acadêmico Celso Ramos Filho. Obrigado, senhor presidente, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, acho que não há nenhuma mais no recinto. Senhores convidados, prezado conferencista, meus parabéns inicialmente. Presidente, compartilhando com o professor Cora da admiração pelo professor Carlos Lacaze, embora não pudesse compartilhar até por questões de idade da mesma amizade, eu não poderia deixar de pedir a palavra e de fazer uso dela.
apenas para homenagear o professor Lacache, mas eu vou um pouquinho adiante disso. Todos nós aqui, presidente, invejamos Vossa Excelência, não só por ser quem é, mas pela cadeira em que senta, cadeira de presidente. Eu invejo, além de invejá-lo, invejo também o professor José Luiz Gomes do Amaral, porque o cargo que ele ocupa na sua diretoria era um cargo que eu ocuparia com o maior prazer. Acho que, embora não com a mesma competência, certamente, acho que uma das funções da Academia Nacional de Medicina, como instituto de preservação da memória médica do país, é a manutenção de um museu. Mas não aquilo que nós tínhamos lá em cima. Algo que terá que ser muito diferente. Não quero comparar aqui, aos que conhecem, com o Museu de Medicina, originalmente o Wellcome Museum, em Londres, que é uma coisa extraordinária, mas que tem todo o dinheiro da Fundação Wellcome por trás. Mas não quero também que nós tenhamos um depósito onde está colocado o aparelho de pressão que pertenceu a fulano de tal, bisturi de ouro que foi ofertado ao cirurgião cicrano, porque isso não é história, e isso não é museu. Isso é, na melhor das hipóteses, uma leve exposição, uma má exposição. Nós não temos, onde nós temos como? Pois é, os óculos ainda sendo uma coleção. Agradeço ao professor Correia Lima a interferência e a intervenção, mas os óculos, ainda sendo algo ligado sendo uma coisa muito mais temática, pode ser colocado junto com uma visão das correção dos defeitos de visão em vários aspectos e ser mostrado de outra forma. Mas nós não temos, quando a gente tem um aparelho de pressão, não tem nada, quem entrar ali e sair dali não sabe, se não tiver uma ideia prévia do que é pressão arterial, não sai sem saber para que serve aquilo. Vê um aparelho antigo e não compara com um aparelho moderno. Não tem ideia sequer de quando se começou a medir a pressão arterial. Não tem nem essa visão. Entende? E sem contar o fato de que nós tínhamos, isso é secundário aqui, mas nós tínhamos desinformações ali. Havia numa das vitrines, uma daqueles aparelhos, que não é do meu tempo, professor presidente, que era uma navalha de lâminas paralelas que eram usadas para se fazer ventosa sarjada, ou seja, sarjava-se a pele e aplicava-se uma ventosa em cima. Aquilo estava, se não me engano, com o nome de ventosa sarjada, quando não era, e com a informação de que aquilo era usado para abrir abscessos, quando nunca foi. O abscesso, por ser uma doença habitualmente febril, era uma doença associada à congestão e, na visão galênica da medicina, a sangria era algo necessário. Então, até desinformação nós tínhamos lá. Nosso museu, professor, precisa de ter uma ideia, em primeiro lugar. Nós somos o quê? Museu de História da Medicina. Estamos começando na pré-história, estamos indo para o futuro. Ou é um Museu de História da Medicina do Brasil? Ou é um Museu de História da Medicina da cidade do Rio de Janeiro? Ou é um Museu de História da Academia Nacional de Medicina? Mas nós temos que ter uma linha mestra. Nós temos que ter um projeto e não ser pura e simplesmente um depósito. Isso absolutamente não é possível. Ou não é provável. Temos que ter, presidente, um plano de aquisição. Porque se o nosso acervo é necessariamente pequeno, esse acervo tem que ser completado. Isso custa dinheiro? Não sei. Mas se nós quisermos ter um museu, nós temos que investir nesse museu. Temos que investir intelectualmente, temos que investir financeiramente, temos que investir em termos de projeto, de concepção e de ideia. Era isso, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Celso Ramos. Acadêmico Zé Luiz Gomes do Amaral, por favor, com a palavra. Senhor presidente, senhores acadêmicos, prezado professor André Mota, é uma enorme satisfação tê-lo aqui e podemos até fazer algumas analogias da situação enfrentada pelo professor André Mota em 2007 e aquilo que temos hoje na Academia Nacional de Medicina.
nós temos uma situação extraordinariamente feliz na Academia Nacional de Medicina. É um problema extremamente pequeno, não termos hoje condições financeiras para construir a estrutura que tão bem planejada temos na maquete ali no convívio acadêmico. Isso é um problema pequeno, porque um dia isso será resolvido. Poderá ser resolvido muito brevemente, como discutimos hoje na reunião de diretoria, poderá ser que isso tome algum tempo. Porque nós temos algo que o professor Mota não tinha em 2007. Nós temos uma unidade de pensamento. Todos aqui valorizam do presidente, em função das ações incansáveis que ele vem desenvolvendo no sentido de preservar a nossa memória e o nosso acervo, a cada um dos acadêmicos que compõem esse sodalício. Todos temos a noção absolutamente clara, todos temos um pensamento coordenado no sentido de que estamos aqui para preservar a memória médica. Portanto, as eventuais diferenças serão no como nós vamos realizar esse intento, mas que isso será realizado. Portanto, o acervo da Academia Nacional de Medicina, a memória médica, não corre riscos nesta casa. Nós simplesmente temos que encontrar o caminho e buscar recursos e realizar. Bom, isto é absolutamente secundário e será feito. O fato de ser secundário não quer dizer que será deixado de lado, mas será feito. Será feito ao longo do tempo. Será feito muito naquilo que acaba de ser tratado pelo professor Celso Ramos. Tem-se que pensar, assim, no acervo, na coleção notável que foi preservada por aqueles que nos precederam, como o professor Lacaze. Terá de ser também preservada por nós à medida que nós temos de incorporar quais são as ideias que nortearam aqueles que nos precederam no sentido de construir o que nós temos hoje como objeto de trabalho. Mas também terá de ser, como bem fez o professor Mota, um pensamento para o futuro. Hoje, na reunião, foi colocada uma frase que eu achei muito espirituosa, que é, bom, nos preocupa é o futuro, porque lá é onde nós vamos passar o resto das nossas vidas, não é assim? Então, eu gostei muito dessa frase, e o futuro é o que o professor André Mota nos colocou, a importância de nós desenvolvermos a partir do acervo próprio e do acervo constituído em função de parcerias, e nós aqui já discutimos várias parcerias com o professor Mota, exposições temporárias que movimentem a casa. E as exposições temporárias, as exposições temáticas, reconstruir um museu agora, dentro do eixo de exposições temáticas, é algo moderno, é algo para o futuro. E, finalmente, eu gostaria de dizer que todos nós, alguns tiveram o privilégio, como o professor Cora, como o professor Novelino, de conviver com o professor Lacaze. Eu não tive esse privilégio, mas eu tive o privilégio de conviver com o professor Lacaze através de tantos discípulos e amigos seus, alguns estão aqui, mas em função daquilo que ele escreveu. Eu fico imaginando que esse notável médico, o professor Lacaze, se ele pudesse hoje entrar no Museu da Faculdade de Medicina, que não tem um espaço muito maior do que o espaço que nos está destinado no térreo dessa casa. A questão não é tamanho de espaço, não. O espaço que nós temos aqui é para lá de bom. Se Lacaze pudesse hoje entrar no Museu da Faculdade de Medicina e sentar-se anônimo, porque ia ser muito difícil para o professor Mota conversar com ele diretamente, e pudesse ouvir um pouquinho do entusiasmo, das ideias que o professor Mota tem, o professor Lacaze ia ficar extremamente feliz, porque
o que se conseguiu lá não foi realizar as visões que ele tinha, foi ir muito além do que ele imaginava que fosse o museu, e isto certamente o encheria de felicidade como o faz conosco. Portanto, eu gostaria de aqui dizer que estou muito feliz em reverenciar o professor Lacaze, mas eu estou muito também feliz de poder reverenciar o professor André Mota, por tudo que ele vem fazendo em termos de preservar as ideias dos que o precederam, mas torná-las imensamente mais interessantes. Portanto, muitíssimo obrigado a todos, e aqui temos algo muito interessante, que é, em cada um dos acadêmicos desta casa, portanto, não precisa invejar a posição de nenhum de nós, em cada um de nós, Dr. Celso Ramos, está o museu. Se nós tivermos nas nossas intenções o Museu da Academia Nacional de Medicina, esse museu será um imenso sucesso. Muito obrigado. Acadêmico Zé Luiz Gomes do Amaral. Acadêmico Cláudio Ribeiro quer fazer um registro. Aqui o professor Carlos da Silva Lacaze foi membro dessa casa, como já foi dito, e ele antecedeu o acadêmico José Galvão Alves na cadeira 51, que entrou na academia em 2004. Mas eu não posso deixar de fazer o registro também de estar ocupando hoje a vaga, a cadeira 87, que é a cadeira onde sentaram os que me antecederam, o professor Gerson Cota Pereira, que sucedeu ao professor Paulo da Silva Lacaze, que foi também membro dessa casa. Era só esse registro que acho que enche de honra a nossa casa, com duas pessoas da mesma família, com contribuições tão expressivas. Obrigado. Obrigado, Cláudio Ribeiro. Lembrar que uma das coisas prazerosas entre as milhares que eu tenho feito na academia é revisar a biografia dos acadêmicos, que nós estamos colocando no site, e conseguimos a foto do professor Carlos Lacaze. Está até uma foto boa, mas eu tenho a impressão que nós não temos do Paulo Lacaze. Eu vou checar, depois vou... Paulo Lacaze. Acho que não temos a foto dele no site. O acadêmico Orlando tem? Paulo Lacaze. Tem? Então, ótimo. Eu tenho feito essa busca entre os acadêmicos, que eu sei que temos conseguido várias fotos. Hoje a professora Delcomo conseguiu a foto do Hélio Fraga, que não existia em lugar nenhum, e é uma foto espetacular. Já está no site, viu, professora Delcomo? Obrigado por nos auxiliar. Muito obrigado, professor André Mota. Eu sei que seu trabalho é enorme, muitas vezes pouco divulgado, até pouco reconhecido, mas é o que fica e para as outras gerações. Tanto é que a Academia Nacional de Medicina, que é a instituição mais antiga do Brasil, tem procurado beber um pouco dessa fonte aí, através do nosso diretor de museu. Muito obrigado por ter vindo de São Paulo, esse esforço. Muito obrigado a todos, e dou a sessão por encerrada.